fundamentalismo religioso existe em todas as culturas. Pessoas que afirmam sua fé como única e verdadeira querem impor sua crença para toda a sociedade. Acreditam que as pessoas que possuem outra religiosidade não são merecedores de respeito. Alguns setores fundamentalistas pensam que sua religião é o único caminho para a salvação. Os fundamentalistas não conseguem reconhecer a diversidade, não enxergam a humanidade no outro e não toleram a liberdade de ideias e de crenças. Isso acaba gerando violência, ódio e preconceito, atitudes que infelizmente vêm aumentando muito nos últimos tempos. Com o aumento das pregações midiáticas, muitas professadas com interesses econômicos e políticos, e campanhas de ódio para atrair mais adeptos, o preconceito com as religiões de matrizes africanas vem crescendo dia a dia. Em Piracicaba, por exemplo, os vereadores queriam proibir o culto do candomblé na cidade, ou o médium que foi assassinado no Rio de Janeiro, e a menina que foi apedrejada ao sair de um terreiro. Além da perseguição, também ocorre o sincretismo religioso, quando as pessoas de uma religião utilizam termos de outras religiões para justificar a sua fé. Por exemplo, comparar Exu com o diabo, ou a sessão de descarrego para um culto evangélico. Parece que tudo virou coisa do demônio. E para defender o altar do demônio, agora organizaram desfiles militares dentro das igrejas da Universal. Os gladiadores do altar. Segundo seus organizadores, é um grupo de jovens que visa lutar para salvar a igreja. Mas os cristãos já foram caçados, já foram mortos pelos gladiadores. Hoje, os cristãos estão virando gladiadores. Para quê? Isso é o que a gente vai debater hoje no 4V. Kailane Campos, de 11 anos, foi vítima de intolerância religiosa no domingo, quando saía de um culto na Vila da Penha. Pessoas que se dizem evangélicas colocam a Bíblia debaixo do braço e à noite jogam pedra em pessoas que são de outra religião, não são evangélicos, são cretinos. Isso é que eles são, cretinos e homicidas, porque isso é uma tentativa de assassinato. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma. Acho que tem que ter respeito, todo mundo unido. Bem, eu acho assim. Hoje no 4B vamos debater a intolerância religiosa e os gladiadores do altar. Para debater esse assunto com a gente, compõe a mesa José Barbosa Júnior, pastor, teólogo, membro de uma igreja batista, trabalha como representante comercial, criador do movimento Jesus Cura a Homofobia. Obrigado, José. 1 minuto para suas considerações iniciais. Bom, eu já agradeço o convite para estar aqui e é um prazer estar numa mesa tão diversa, conversando sobre esse tema que eu acho que é um dos temas mais importantes hoje na realidade brasileira. Quando a gente fala de intolerância religiosa, a gente está falando de coisas que afetam o nosso dia a dia. Pessoas estão sendo apedrejadas por isso, pessoas estão morrendo por causa disso, e eu creio que a gente precisa realmente debater e que isso seja um debate sério para toda a sociedade, para que a gente chegue a um lugar de paz que eu creio que todo mundo espera por isso. Também com a gente, Eduardo Brasileiro, coordenador pastoral da Juventude da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, compõe a rede ecumênica da Juventude, coletivo de religiosos que lutam por espaço laico e liberdade religiosa. Obrigado, Eduardo. 1 minuto para suas considerações iniciais. Obrigado. Como membro da Igreja Católica, dentro da Pastoral da Juventude e de um coletivo que nós criamos dentro da Zona Leste, chamado Igreja Povo de Deus Movimento, que é dentro da Igreja Católica, existiam pessoas que debatam a importância da Igreja se atualizar dentro do diálogo da ciência, no espaço do ecumenismo e no diálogo interreligioso é muito importante. E um espaço como esse, para nós falarmos e mostrarmos que a Igreja Católica, com o papel dela,
tão grande que ela tem, de tantas pessoas envolvidas nela, e como ela está entrando dentro do cenário político para impor e debater os assuntos sociais, é muito importante que se mostre os outros lados também. Que não existe somente aquele fundamentalismo religioso dentro da Igreja Católica trazido por certos grupos que têm interesses muito espúrios, né? Existem outros grupos que estão aí trazendo propostas de diálogo ecumênico, interreligioso, que seja de maneira libertadora e que dialogue com os mais necessitados. Obrigado. Também com a gente, Pai João de Ogum, Umbanda, presidente do Centro Espírita Urubatã, sacerdote da Umbanda há 21 anos, Ogum formado pela pioneira Escola Corimbá Félix, Nascente Pink, médio de trabalho há mais de 30 anos. Obrigado, Pai João. 1 minuto para suas considerações. Boa noite a todos. A Umbanda visa a pregar a coexistência pacífica entre todos os povos, sem nenhuma forma de preconceito e discriminação. Esse bate-papo, essa mesa redonda aqui hoje, eu acho que é muito importante para a gente começar a colher os frutos de um amanhã. Obrigado. Eu que agradeço. Também com a gente, jornalista livre, Otávio Millet, fundador do Núcleo Ateísta de São Paulo, o NASP. 1 minuto para suas considerações. O Núcleo Ateísta de São Paulo surgiu em junho de 2012, após o Encontro Nacional de Ateus, que ocorreu em estados de norte a sul do país. E a ideia era formar um coletivo para você ter debates entre diversas ideologias dentro do ateísmo, e uma coisa em comum era a defesa do Estado laico. E eu acho que quando a gente vê essa progressão de movimentos conservadores criando um exército paramilitar, é muito necessário que todos os que se opõem a isso dentro das igrejas, dentro de todas as religiões, coloquem a sua voz, mostrem que existe um lado forte de resistência dentro das instituições religiosas também. Obrigado. Também com a gente, Luiz Antônio, da Mensagem do Silo, coordenador do Movimento Humanista e da Mensagem do Silo no Brasil. Realiza trabalhos sociais e um dos pioneiros na divulgação da obra de Silo no Brasil. Obrigado, Luiz. 1 minuto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos companheiros de mesa. A Mensagem de Silo ainda é um trabalho relativamente recente, tem aproximadamente 13 anos que surgiu. Não somos ainda muitos, mas sabemos muito bem o que queremos. E nós não queremos a intolerância. Na Mensagem de Silo nós defendemos muito que uma nova espiritualidade está nascendo. E essa nova espiritualidade tem a ver com a diversidade e com a possibilidade de que todos os seres humanos possam expressar a sua espiritualidade da maneira que lhes convenha. Então nós não vamos tolerar esse tipo de atividade, de violência que está sendo feita contra pessoas que estão apenas procurando expressar a sua espiritualidade. Uma das frases de um dos livros da Mensagem, nós dizemos: aprende a resistir à violência que há em ti e fora de ti. Então, nós defendemos como metodologia de ação a não violência, mas não podemos permitir que esse tipo de situação continue avançando. E por último, Gunther Alexander, humanista e filósofo. 1 minuto, Gunther. No movimento que a gente faz parte, né, tem alguns pilares, né? Não violência, não discriminação, e um deles é a liberdade de ideias de crença, né? Acredito que existem sim experiências, né, que geram nas pessoas buscas, né? Buscas por essas coisas que a gente não entende bem. O problema começa quando as pessoas colocam uma verdade única como meio que tratando de sair da instabilidade que geram essas experiências extraordinárias, difíceis de explicar. E aí, no nosso entender, começa o problema, né? Também tem gente que se aproveita, se coloca como intermediário dessas experiências, ou intermediário, enfim, de Deus, ou enfim, esse é um debate, né? E quando se coloca como intermediário, às vezes tem interesses, né? Interesses de conduzir o rebanho para um lado, para o outro.
Então também existe aí por trás do fundamentalismo essa intolerância, um projeto de poder por trás, teocrático, né? Por isso o Estado laico é importante. Bom, e a primeira pergunta que eu faço é pro José. José ou pastor José? José, então tá. Então, pro senhor, é uma boa hoje, no século XXI, misturar práticas marciais com religião? Não, nunca foi, nem deve ser. É um erro crasso fazer uma coisa dessa. Na verdade, o que mais me choca nisso tudo é a ideia de que dessa forma eu estou agradando a Deus. É isso que o rapaz falou no vídeo, né? Isso deve ficar bem claro, né? Alguns que se dizem evangélicos, porque isso não coaduna com o evangelho que a gente aprende em Jesus, né? Então isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de paz, é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de amor. E quando você quer transformar a igreja num lugar de guerra, é complicado, né? Mas isso aí faz parte, como o Gunter falou, isso é interessante já deixar bem claro. Há por trás disso tudo um projeto de poder imenso, né? Não pense que o ódio é proclamado pelo ódio. Não, vamos odiar. Não, o ódio que se prega, essa coisa que se faz da guerra, ela tem um projeto de poder. Porque esse projeto de poder me leva a, numa guerra, eu me apresentar como herói. Então, há todo um projeto por trás disso. Assim, por mais que a gente tentou entrar em contato, né, com as pessoas dos gladiadores do altar, eles responderam, falaram que não tinham tempo para isso e que a ideia deles era rebanhar almas, né? E o que... Eu sou professor de história e por mais que fale assim, que isso não é um problema, se a gente tiver uma visão de processo, parece um pouco as cruzadas, sim, assim, sim. Né? Os próprios cruzados... E muito longe, né? Na época das cruzadas. Não sei que quantos assistiram aquele filme A Onda, né? Se você vê isso aí, você consegue ver o filme, sim. A tática nazista, plenamente isso aí. Eu assisti bastante alguns vídeos dos gladiadores, e o que me choca mais nesses vídeos não é nem a questão da militarização da coisa, que isso é patético, mas é a expressão de ódio, a expressão de raiva no rosto dos rapazes. Se você olhar, todos eles estão naquele aspecto de bufando, né? Tipo assim, eu estou pronto para uma guerra. Por mais que eles digam que não, por mais que digam que isso é uma tática de evangelização, que não tem isso, não é o que está expresso no rosto. Né? Ou seja, eles assimilaram isso como algo de guerra. E eu preciso, para uma guerra, eu preciso ter, lógico, um inimigo. É o inimigo que me alimenta, esse ódio me alimenta. Tem gente que vive de ódio. E aí não é só a Universal. Acho que outros se alimentam até mais de ódio do que a Universal. Sim, a gente vai tratar. A mídia hoje evangélica é um pouquinho disso daí. Agora pro Eduardo, se você concorda, lógico, com o José, e assim, muitos movimentos religiosos escambaram para a violência. Isso, na sua opinião, pessoalmente, pode acontecer com os gladiadores do altar também ou não? Eu acho que ele já vem acontecendo, essa violência ela está acontecendo de uma outra maneira, um pouco mais sutil, e ela não é só no universo evangélico protestante, mas ela é no evangelho também, no universo católico. Existem, por exemplo, grupos como os Arautos do Evangelho. Eles fazem uma celebração um sábado por mês ali na Praça da Sé. Eles chegam fardados, eles usam botas, eles andam que nem um exército, mas isso talvez não tenha sido propositalmente colocado na grande mídia, por interesses aí midiáticos, né? Que eles já estão há anos a isso, e eles já são considerados desde João Paulo II uma congregação religiosa. Então, esse estilo militar que já vem de muitos anos, muitos séculos da igreja, né? Todas as dominações elas foram utilizadas do poderio militar. Dentro das religiões, a Igreja Católica, quando ela chega aqui na América, o que ela faz aqui é uma dominação militar, né? Um estado de exceção. Mas isso surge, claro, por um messianismo
né, que pode surgir aí, desbancar hoje nos nossos tempos aí, uma pessoa que possa representar todo este grupo e tentar entrar dentro do poder político e econômico do país. Esse é o projeto de poder, como falaram já aqui. Mas é interessante pensar que ele já existe e já está matando de diversas formas. Já existe uma guerra em curso, mas ela é sutil, subterrânea. É só nós olharmos para a bancada da bala, da Bíblia e do boi. Eles têm interesses religiosos atrelados ali à economia e a outros interesses de poder. E eles ali estão matando pessoas também do mesmo jeito. Eles só não usam a farda, mas o discurso deles é para agradar esses grupos, e existe um messianismo nisso tudo. Mas o mais preocupante é como está sendo a reação disso. Neste universo, a intolerância religiosa como algo comum. E na verdade ela está matando pessoas, principalmente as religiões de matriz africana, né? E isso vem por conta dessas religiões, a maioria, claro, nossas religiões ocidentais, que são as cristãs, elas se afastaram muito do que Jesus falava no horizonte dela e se apegaram aos valores de palácios que, quando a igreja, por exemplo, católica adere, os imperadores aderem à religião católica como oficial, né? E aí ela se perde aí dos caminhos de que Jesus falava, né? Agora eu posso falar para o Pai João. Se uma pessoa está sofrendo, que a gente vê que o público-alvo, né, dessas pregações midiáticas são as pessoas que estão sofrendo, são as pessoas que estão mal. Ela começa a deixar manipular por outra pessoa, ela não vem perdendo a sua humanidade. E da onde que vem o fundamentalismo nesse sentido? Como o senhor vê isso? O sofrimento, a busca, quando a pessoa está desesperada, ele perde o seu norte. E aí é onde exatamente é o cerne da questão. Os aproveitadores sugam todo o sangue daquela pessoa e incute ideias deformadas da realidade do evangelho, do amor ao próximo, da humildade, do carinho, o respeito que nós temos que ter com o ser humano, né? Ajudá-lo de alguma forma, não lhe dar o peixe em si, ensinar a pescar. E o fundamentalismo é muito radical, você aplicar as leis ao pé da letra, não funciona, nem para minha religião, nem para qualquer outra. Gera o caos e o desamor. Isso só é bom para quem tem um projeto envolvido por trás para arrebatar essas ovelhas desgarradas. E agora para o Otávio, mas com a crescente utilização das mídias para pregação, não pode ter um avanço da estabilidade, dos conflitos na sociedade? Como você vê esse ponto? Eu acho que em pleno século XXI, você ter o fundamentalismo guiando pautas de grandes religiões, você dedicar um exército ao altar. O que é o altar? Qual o conceito por trás do altar? Senão o que a pessoa que estiver no altar vai dizer. Para todas as pessoas que estão ouvindo, para todo esse exército de pessoas retiradas de situações vulneráveis, pessoas que recebem pregações constantes. As mídias, as novas mídias, elas não são só um reflexo, elas são também um amplificador das vozes. O altar, ele deixa de fazer parte só da igreja, onde as pessoas estão reunidas, ele passa a falar com muito mais gente. E quando você faz parte de uma igreja, de uma religião, um grupo, e começa a ouvir essas palavras, e você se deixa sentir representado por essa ideia de ter um exército que protege a sua fé, isso é realmente muito perigoso. E as novas mídias, elas possibilitam que ocorra essa divulgação muito grande desses ideais violentos que ocorrem nesse altar. Para o Luiz, assim, isso é uma pergunta que me toca, acho que até quando eu fiz essa pergunta foi pensando isso. Eu me sinto muito mal quando eu vejo assim no Facebook, vários alunos meus ou conhecidos meus colocando assim, venha para o exército de Cristo.
né? Venha para o exército de Deus. E não são pessoas que são só da Universal, mas várias outras religiões, assim, pessoas católicas, pentecostais, neopentecostais, batistas e tal. Colocando bem para o exército de Deus. Se a gente fala exército é porque tem um inimigo, não é? Porque exército logo vem a ideia de luta. Então quem vai ser o inimigo desses cristãos? Pode ser o Wicca, pode ser o candomblé, pode ser o homossexual. Não tem um perigo, né, nesse ponto? Sim, tem um perigo e a gente vê esse tipo de situação não só no Brasil, né? Então, quando a gente vê em outros países, principalmente em algumas situações com os segmentos do islamismo, né? A gente vê então grupos fundamentalistas, como já foi dito aqui, com interesses muitas vezes econômicos ou interesses políticos, né? Essas pessoas acabam orientando os seus rebanhos, vamos dizer assim, na direção do seu interesse, né? Então não é por acaso que o pessoal, os líderes aí dessa Igreja Universal, que foi citada aqui com a questão dos gladiadores, enriqueceram, hoje tem redes de televisão e grandes empresas. Isso não sou eu que digo, é só uma constatação de fatos. Com relação a isso, eu acho importante citar que o que cada um busca, né, ao tentar um contato com Deus ou uma divindade, o que nutre essa busca do ser humano já há milênios, porque essa busca é de muito antes do surgimento das próprias religiões, né? É algo que está aninhado lá no fundo do ser humano e que de tempos em tempos se expressa. Às vezes a gente até não entende bem como, são sinais que aparecem e você pensa, mais ou menos como naquele filme já não tão recente, o Matrix, que o Neo vê aquela realidade e pensa, mas será que a vida é só isso? Será que não tem algo mais? Algo que possa dar um sentido para isso? Esse sentimento que nutre os seres humanos, essa busca genuína e autêntica, é que é tomado por aproveitadores, como bem disse aqui o colega, que usam a boa fé e a ingenuidade dessas pessoas e orientam na direção de seus interesses, né? Então cabe a nós, representantes de diferentes grupos espiritualistas e religiosos, colocar fortemente o nosso ponto de vista. É lógico que não vamos conseguir fazer com que uma pessoa fervorosa mude sua opinião. Hoje mesmo eu entrei no site da Universal e vi o pessoal colocando o seguinte: a gente está fazendo um exército para salvar a sociedade e o povo está criticando. Quer dizer, na visão deles, eles estão certos, eles estão fazendo algo que eles consideram bom para a sociedade. Não conseguem enxergar que estão sendo manipulados e que estão sendo direcionados para que outras pessoas conquistem seus interesses. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar isso passar em branco. Eu acho que o inimigo maior nosso hoje é a intolerância. E nós temos que unir forças e continuar emitindo sinais como esse e outros que possam surgir no sentido de tentar evitar esse avanço. E aí para o Gunther, na sua opinião, os casos de intolerância religiosa são poucos divulgados no Brasil? E se são poucos divulgados, do que os jornalistas têm medo? Né? Ou qual o interesse deles em não divulgar essa intolerância? Acho que na mídia depende do grupo, né? Do veículo. Tem veículos que têm um norte mais ligado a um outro grupo, então vai tratar de pôr panos quentes, né? Tem grupos que não têm a ver e divulgam, sim, toda a intolerância. Acho que tem muita diversidade, assim. E deve ter, muita gente que tem medo, né? Eu acho que, inclusive, nesse programa teve muita gente que não veio porque tinha medo de se expor. Né? Não é à toa que só tem homens aqui. Muitas mulheres foram convidadas, mas todas ficaram com medo. Eu acho que rola, assim, medo, né? Mas eu queria aproveitar o gancho e falar um pouco essa coisa do inimigo, né? O pessoal põe exército como inimigo e tal. Também eu vejo que, na verdade, o pessoal ataca a concorrência, né? Geralmente o inimigo é quem pode puxar uns do meu rebanho. O problema aí é uma espécie de guerra quase
coisifica o rebanho, né? Seja, não são pessoas igual a mim, são quase animais, né? São coisas. Então é uma briga para quem tem a posse das pessoas ou a posse do pensamento das pessoas. Então é uma guerra nesse sentido muito mais ideológica ou, assim, por assim dizer, espiritual do que até física, a preocupação maior deles. Não é à toa que estão brigando para ter o canal de TV número 1. Não é? Eles não querem... Enfim, é um ponto. É um ponto, né? E também não é só... Eu concordo com isso, não é só no Brasil. Isso é um fenômeno mundial. Se você pega, por exemplo, na época da independência da Índia, né? Hinduistas versus muçulmanos, rachou o país em dois, né? Geralmente os grupos que começam a ter mais força e entram em ascensão são os mais discriminados, são os setores mais marginalizados, e aí eles vêm com uma espécie de revanche também. Então tem temas para aprofundar, não é? Eu não veria só... tem alguns que querem manipular os outros, mas também tem da parte dos que estão fazendo parte desse grupo que está se tornando fundamentalista, também tem um certo ressentimento histórico, acumulações de questões aí. Enfim, um outro ponto. Bom, agora chegamos à terceira volta do nosso programa, que é uma pergunta única para todos os convidados. Gandhi foi um dos maiores expoentes assim, da não violência e segundo ele, as religiões, qualquer religião, as religiões diferentes, elas convergiam para o mesmo caminho. Né? Para ele, não faz importância seguirmos por caminhos diferentes desde que alcançamos o mesmo objetivo. Partindo deste princípio, eu faço a questão o seguinte: o que nós aqui hoje, esse programa já é um pouquinho sinal disso, mas o que cada um ou as pessoas que vão assistir pode fazer para se opor a essa intolerância, né? Como de verdade, entendeu? Não só ficar no mundo das ideias. Como a pessoa que está em casa assistindo esse programa, ela pode fazer para se opor a essa intolerância. Começa comigo, né? Começa com você. Legal, né? Eu vou levantar uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que ele fala, tem uma frase atribuída aí, numa conversa com um cristão, ele falou: no seu Cristo eu acredito. No seu cristianismo que não dá para acreditar. Mas falando sobre a questão da intolerância, primeiro, eu acho que era a substituição dessa palavra tolerância. Eu não gosto dessa palavra, porque quando eu tenho que tolerar, eu tolero o que é pior do que eu. A palavra tolerância já indica superioridade. Né? Quando eu falo assim, não, eu tolero alguém, é porque eu sou bom, mas eu tolero aquele que não... Eu prefiro usar a palavra respeito. O respeito ele trata na igualdade. E eu acho que uma coisa fundamental é a gente ter a ideia de que eu sigo uma verdade, mas essa verdade não é o todo da verdade. Então, ela é a minha verdade. E acho que como o Pai João tem a verdade dele, e que para ele tem que ser a verdade absoluta. Mas é absoluta como verdade pessoal. Mas a gente está num universo que é muito maior do que a minha verdade pessoal. E eu tenho que aprender a aprender com o outro. Eu acho que uma mesa como essa, ela tem que ser mais do que uma mesa, uma proposta de unidade. Então é de realmente eu, como evangélico, dizer: eu preciso aprender alguma coisa com o Pai João, preciso aprender alguma coisa com o Eduardo, preciso aprender alguma coisa com o Otávio, com o Gunther, com o Luiz. Entendeu? E não é falar isso como discurso, não. É falar isso na prática mesmo. O que eu preciso aprender com ele? O que a Umbanda tem para me ensinar? O que o catolicismo ainda me ensina? Eu acho que o catolicismo e o protestantismo estão ali lado a lado, tem uma divisão histórica, mas se você rachar ali, o fundamento vem da mesma coisa. Mas o que o ateísmo me ensina? Entendeu? A perspectiva do diálogo com as ciências. Então, quando você se arroga dono da verdade e quer explicar o mundo todo só pela sua fé... Mas, por exemplo, assim, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, o meu Deus é melhor que o seu, o que eu responderia para ela, por exemplo? Cara, eu vou dizer o seguinte, eu vou brincar com isso. Tem uma brincadeira entre batistas e presbiterianos que acontece o seguinte: eles dizem assim: nós não somos irmãos, nós somos primos. Porque um batiza por aspersão, o outro batiza por imersão, aí fica uma brincadeira.
E um dia um presbiteriano chegou para mim, você é o meu primo, né? Aí eu falei, só se Deus for teu tio. Porque ele é meu pai. Então, se eu entendo, se é primo... Então eu acho que essa questão deu entender, e aí eu vou para a oração do Pai Nosso. Eu só posso orar o Pai Nosso se eu realmente acredito que o Pai é nosso. Senão eu oro meu Pai. Quando eu acho que o Pai é nosso e que Deus ele transcende todas as religiões e que acho que aí é uma questão de caminhos, de buscas diferentes, como é que eu posso, uma tribo indígena que nunca ouviu da minha mensagem, eu posso dizer que ele nunca se aproximou de Deus porque ele não ouviu a minha mensagem? É muita arrogância da minha parte eu dizer, eu sou o detentor dessa verdade. Então eu acho que a disposição de aprender com o outro é fundamental. E eu digo isso, assim, da minha parte, eu vejo que há outros evangélicos que pensam parecido. E isso é interessante. Estava ontem falando com uma outra entrevista e falando que, assim, mas o que você fala não representa os evangélicos. Eu falo, não. Assim como o Silas Malafaia, também o que ele fala não representa os evangélicos. Eu represento alguns. Assim, eu na verdade nem represento, eu falo por mim, mas eu sei que tem alguns que pensam como eu e que caminham nessa direção. A questão do diálogo interreligioso, por exemplo, que hoje tem crescido no Brasil, graças a Deus, ou não, é uma questão fundamental para a gente chegar a esse momento de pacificação. O que já foi falado várias vezes aqui, e isso é verdade, a questão do fundamentalismo não é uma questão brasileira. A gente vê o mundo hoje caminhando para os fundamentalismos. Eu gosto muito de usar isso no plural. São vários fundamentalismos. Há fundamentalismos políticos, há fundamentalismos religiosos, há fundamentalismos econômicos, e cada um tentando realmente ser o dono da verdade, o abocanhador de tudo, e dizer, essa é a minha verdade, eu quero impor isso sobre você. Eu acho que principalmente numa religião, quando você vê, para terminar aqui, senão eu fico falando o tempo todo, tem um encontro de Jesus com um centurião romano, que eu acho fantástico, que até faz parte do missal católico, quando ele não sou digno de quem entreis em minha morada, mas dizer uma palavra, que ele tem um servo que está doente, o centurião chega para Jesus e fala, olha, aí eu digo, vamos lá. Eu falo, não precisa não. Só se eu disser uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, olha, nem em vocês eu vi tanta fé como nele. Agora, interessante Jesus está falando que não viu tanta fé nos seus seguidores do que num centurião romano. Um cara politeísta, um cara que não seguia Jesus, um cara que tinha uma religião totalmente distinta dos seguidores de Jesus, e Jesus consegue identificar nele fé. Que bonito isso. Ou seja, eu consigo enxergar num cara que não tem a mesma crença que eu, e ele vira para os outros e fala, tá vendo? Ele tem mais fé do que vocês. E é atendido. E é engraçado que Jesus não tenta falar assim, agora vem cá, primeiro você tem que se converter, primeiro você tem que ser batizado, primeiro você tem que... Não, ele vai lá, o servo está curado. E acaba por aí a história, ou seja, o cara continua centurião romano, continua politeísta, continua na sua vida normal. Segue a vida. E conheceu. E conheceu. Agora por aí. Pro Eduardo. Para você também, Eduardo, como a gente pode, juntos, assim, conseguir... Sim. Eu, acompanhando o que o José falou, até mesmo nessa leitura, o Frei Beto faz uma leitura muito bacana sobre esse texto do centurião e o servo, que ele faz uma leitura que há uma possibilidade que eles eram até homossexuais, e ele fala sobre a acolhida, que Jesus esteve lá. É muito interessante esse texto, teria que ser feita uma leitura sobre isso, porque não é só contra que as pessoas podem utilizar assim uma leitura simplória para falar, não, tal parte da Bíblia condena, por exemplo, o homossexual. Mas indo na sua pergunta, porque aproveitei isso, até na sua provocação você fala, essa mulher que vem e fala, eu acredito no meu Deus, eu acredito muito que essa mulher, essa pessoa
né? Ela tem medo. Medo de que todas as verdades que ela construiu dentro do universo da fé dela sejam desmontadas por um Deus que não representa o dela. E este medo, quem o produz são essas pessoas que estão no grande poder da igreja, das igrejas, das religiões, né? Que estão criando universos de uma cultura que não dialoga com as diferenças, mas de uma cultura que quer se impor no cenário, quer mostrar que ela está com a verdade e essa verdade, na verdade, ela é inapreensível, ela não se pega. Tem uma leitura muito interessante sobre as religiões, dentro do diálogo interreligioso e ecumênico, que as religiões elas são buscadoras de algo. É como subir uma montanha. Uma está subindo de uma ponta e a outra de outra. Elas no fundo vão se encontrar no final, lá em cima, no final da montanha. Elas vão perceber que elas estavam buscando o mesmo ponto, né? Essa mesma transcendência, essa mesma espiritualidade que a potencializa, que cria algo a ela muito mais forte, que a deixa mais aberta ao mundo, dialogada, né? Por isso que eu acho que nós estamos falando aqui de quem controla o poder dentro da igreja, das religiões. Mas se nós formos olhar para o povo ele não é intolerante. Ele traz uma cultura preconceituosa. E aí a liderança religiosa, ela autentifica isso com a intolerância, que ela cria um inimigo. Ela aponta um inimigo, e daí desse inimigo ela vai começar a demonizá-lo, a persegui-lo, a discriminá-lo. Então, mas isso vem também de uma necessidade cultural nossa, aí é muito maior, a nossa cultura mesmo, as pessoas necessitam de uma tutela, isso pelo nosso sistema de posses, de acúmulo, de consumo, de competição. Então, esse sistema que nos dá competição, logicamente nas religiões as pessoas vão buscar algo que vai competir com a outra verdade do outro, e isso é muito perigoso, né? Então, quando nós apontamos para uma causa ou de algo que nós precisamos fazer para o universo religioso ser cordial, deixar da intolerância de lado, é preciso que as pessoas se abram para a diversidade da vida, né? Perceber que elas estão sendo mais uma dentro dessa construção, dessa caminhada ao topo da montanha, né? E é muito interessante estar do lado de um ateu, porque a gente se sente muito feliz em falar, não, mas existem pessoas que também se negam a crer, têm o direito a não crer, e elas precisam ser incluídas nos espaços de fala sobre isso, porque não é só religioso falando sobre algo, não, é pessoas que também não creem nisso. E você se sentir aberto para falar com uma pessoa que não crê e falar, tudo bem, você está certo em não crer, né? É dialogar com as diferenças, e nós estamos numa cultura que não dialoga com a diferença, ela é competitiva, ela é acumulativa e ela é consumista. Então isso vai dizer diretamente como as religiões vão estar. O neopentecostalismo, tanto dentro das igrejas evangélicas quanto dentro da igreja católica, ele está destruindo a gente, porque nós estamos como um mercado. As pessoas vão lá para receber algo, elas vão lá para consumir algo e perde-se o senso de comunidade. Se você perder o senso de comunidade, logicamente também você vai perder o senso de dialogar com as diferenças. Então, só para você entender, o próprio capitalismo ele está gerando isso, está indo para dentro das igrejas. Sim. Então, essa competitividade de mercado, de mudança, isso tem um inimigo comum que a gente vai lutar contra esse inimigo, é isso que você está querendo dizer. É isso mesmo, o capitalismo como religião, e as religiões, muitas vezes, as que estão surgindo do nada, que o fundamentalismo também, ele não tem uma história, ele deshistoriza-se, né? Ele não olha a história como uma continuidade, ele não vem de uma tradição, ele surge simplesmente para se justificar a autoridade que ali está querendo falar, né? Ele usa de artifícios, aí ele entra na Bíblia, ele entra dentro do universo religioso das práticas e o utiliza. Por exemplo, a Universal, ela usa do sincretismo porque ela pega a possessão dentro das religiões da matriz africana, usa ela, mas criminaliza as religiões de matriz africana. O Templo de Salomão hoje, por exemplo, você tem lá diversos símbolos do universo do judaísmo. Então, é difícil falar que eu tenho muito claro para mim que, por exemplo, uma Universal e muitas outras religiões, e também universos dentro do catolicismo, eles são tudo menos cristãos, né? O cristianismo não, o cristianismo ele é aberto para a acolhida, para o diálogo, para ouvir.
E aí tem essa dificuldade de nós trabalharmos esse diálogo ecumênico, ou seja, construir uma casa comum. O Papa fez uma encíclica agora falando, vamos construir uma casa comum, ou seja, um mundo. Aí é onde a gente vai construir essas diferenças. E não ao contrário do que está sendo falado aí, de que cada um tem sua casinha. Por isso que eu falo, eu estou vindo aqui como leigo católico. O cardeal pode não concordar comigo, mas o Papa sim. Agora eu passo a palavra para o Pai João. Continuando esse tema, como a gente pode, né, e se você também concorda com o Eduardo, com o José, né, nessa questão do respeito, do reconhecimento e do capitalismo que está tomando conta do seu povo. Eu nasci dentro de uma família diversificada. Meu irmão é pastor batista. Meu pai e minha mãe foram católicos. E eu conheci a Umbanda. Só que nós vivemos dentro do respeito e não dentro da tolerância. Ontem eu tive um trabalho dentro da minha casa. E tive conversando, fazendo uma palestra para os assistentes que lá estavam. E disse que, no macro, somos todos iguais, porque somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Porém, na individualidade, mesmo os irmãos gêmeos são diferentes. Se quer uma prova material, é só a gente olhar a digital. E é por isso eu não me sinto sentado ao lado de um representante de cada religião. Eu me sinto sentado ao lado de pessoas que são meus irmãos no Criador. A gente pensa diferente. E o mundo está aí. A minha verdade, às vezes, não é a verdade dele. Mas eu tenho que respeitar, eu posso não concordar, mas tenho que respeitar e não tolerar o ponto de vista de cada um. O conceito de intolerância, a única forma que eu consigo ver é o poder financeiro. De um grupo que está, de grupos, né, que estão manipulando, criando, entre aspas, uma guerra santa para se aproveitar de uma situação. Os canais de televisão dentro da sua casa, não queira, ele acaba sempre ouvindo alguma coisa. E aquilo vai incutindo na mente da pessoa. E vai de uma forma ou de outra arrebanhando, ou seja, criando, né, esse exército. E é triste a gente ver que esse exército, os gladiadores, são crianças, jovens, de até 26 anos de idade. Não mais que isso. O ódio, né, aquele símbolo nazista. O que vocês querem? Altar. Não existe guerra se não tiver um ódio. Não existe luta. Não existe a guerra se não tiver o inimigo. E o inimigo que é pregado são todos aqueles que não creem naquele ideal, naquela forma de aplicação, de apresentação da espiritualidade daquela denominação religiosa. O respeito, como transformar isso? Eu penso, eu acredito na célula da família. Se a gente tem respeito em casa, a gente conversa com os filhos, com a esposa, enfim, com a nossa mini comunidade, a gente pode pôr todas as verdades e acrescentar respeito. Que eu acho que esse é o único caminho para a gente ter uma
convivência pacífica entre todos os nossos irmãos. Então, obrigado. Agora eu passo a palavra ao Otávio, também falar como a gente pode juntos. Então, eu vou pegar a questão da tolerância e do respeito, que eu acho que para você conseguir ter respeito em vez de tolerância, você precisa estabelecer alguns lugares comuns com a outra pessoa, não importa o que ela acredite, tem certas coisas que são comuns a todas as famílias, né? O amor de uma mãe por um filho é algo importantíssimo, acho que não importa o modelo de família que uma pessoa acredite. Eu, aos 18 anos, eu li o filósofo Bento Spinoza, né, de 1600, e ele diz que Deus é a natureza. Eu fui para uma missão com os dominicanos, acompanhar como ateu, como descrente, que lá em Tocantins. E em uma certa altura um amigo disse assim, você acredita em Deus? Ele falou, porque ele já estava desconfiando, eu não falava muito do assunto, eu não participava das rezas e tal. Eu virei para ele e disse, Deus é a natureza. Ele virou para mim e disse, ah, tá. Aí caiu uma ficha. Ele, ah, tá. Deus é a natureza, ele não vai, né? Tanto ateu se pegando a internet com religiosos, os caras entram em brigas e etc. O cara vai me responder, ah, tá. E aí que eu percebi, eu estabeleci com ele um lugar comum, porque é da natureza para cima que você teoriza as doutrinas e o paraíso, é da natureza para cima. A natureza é um lugar comum. Então, em lugares comuns, a gente tem os direitos humanos. Eu acho que nessa altura da nossa sociedade a gente já progrediu muito filosoficamente. Os direitos humanos foram feitos para colocar todos os seres humanos em um patamar de igualdade, de direitos, de respeito. Não, agora só polemizar um pouquinho com você. Segundo Tolstói escreveu um livro, né, que Deus está aí dentro de cada um. Então, se Deus está dentro de mim, está dentro de você, está dentro dele, está dentro de você também que está assistindo, se eu começo a discriminar você, eu também não estou indo contra Deus que está dentro de você. Então, se eu pensar algum religioso que está discriminando outra pessoa, ele não está indo contra o próprio Deus discriminando o outro. Você me faz essa pergunta, eu vou dizer, muita gente olha para um ateu e acha que o que ele acredita é que ele é Deus. Tem muita gente que diz, eu digo, Deus não está em cada um de nós. Nós estamos dentro de Deus, dentro da natureza. Então, se você me desrespeita, me discrimina, você está me discriminando em Deus. Não o Deus que está dentro de mim, mas é a minha parte da existência que eu represento na natureza. Então, eu não acredito que Deus está dentro de cada um de nós. Eu acredito que nós somos partes físicas e no campo das ideias de um todo que é Deus, que é a natureza. A questão do respeito é isso. É possível você conseguir conciliar todas as religiões se você partir de um patamar comum. Se nessa subida para uma montanha, você reconhece o que é a montanha. Para daí você chegar lá em cima e não ter uma briga com o cara porque o caminho dele foi rochoso e o seu foi uma trilha no meio da selva. Você precisa reconhecer que a montanha existe, está lá, e não importa o que você encontrar lá em cima, está todo mundo subindo a montanha junto. Então é isso, eu posso ser descrente, mas eu reconheço, eu respeito todas as crenças das pessoas que vêm da vivência que elas têm, dos motivos familiares ou da história e do sentimento que cada um tem, esse sentimento que a gente chama de espiritualidade, em relação ao mundo, né? Quando acontece uma coisa boa na vida de alguém, o que ela sente que leva ela a acreditar que foi uma força superior e não foi um mero acaso? Eu tenho que respeitar isso. Se eu não respeitar isso, eu estou batendo de frente de uma forma completamente desnecessária. Mas isso é uma opinião minha. Então é isso, para haver respeito você tem que ter um patamar de igualdade. Então você não pode chegar e dizer assim, o povo tal, eu não vou citar o nome de quem falou isso, mas o povo tal é amaldiçoado.
Primeiro porque ele é cristão e ele está se contradizendo, porque se Jesus se sacrificou pelos pecados e quando você se batiza, corrija-me se eu estou errado, quando você se batiza você aceita esse sacrifício de Jesus. Se ele se sacrificou para te eximir dos pecados, para você começar do zero a sua vida, para você fazer as suas escolhas, como é que você pode trazer uma maldição anterior a isso para depois do batismo? Então não existe essa maldição. Então é isso, o respeito é você respeitar que, cara, não existe povo amaldiçoado espiritualmente. O que existe são situações concretas na sociedade. A história levou a situação de cada povo. Eu acho que você não precisa... Se a maldição existe, é o fato histórico que existe. Então, agora, só uma coisa, é um prazer ver um ateu que entendeu mais o evangelho do que muitos evangélicos. O que ele falou aqui, cara, é uma doxologia de São Paulo, quando ele diz: é nele que nos movemos e é nele que existimos. Então, é exatamente essa ideia do mais do que Deus dentro de nós em Deus. E isso aí. Depois você vai na igreja. Eu não quero essa pregada. Melhor que muitos pastores que eu vejo por aí. Agora eu passo a palavra para o Luiz. Bom, dentro da pergunta que você fez anteriormente, né, se uma pessoa chega e fala: não, mas o meu Deus é melhor que o seu, eu vou tentar observar o seguinte: se a pessoa que vier conversar comigo for uma pessoa, digamos, da organização de uma igreja, um líder da igreja, então eu vou tentar estabelecer um diálogo mais aprofundado em termos de ideias, em termos de debater posições. Se eu ver que é uma pessoa humilde, uma pessoa que está ali na sua boa fé, iludida, desde o meu ponto de vista, né, na sua ação, eu não vou ter como condição de diálogo com essa pessoa, porque a gente não vai estar falando a mesma língua. Mas eu iria propor para uma pessoa assim: olha, então vamos fazer uma reflexão, vamos fechar os olhos, você pede para o seu Deus, eu peço para o que eu acredito, a gente vai pedir um bem-estar para a humanidade, a gente vai pedir um bem-estar geral. Então acho que na ação, mais do que no campo da discussão das ideias, na ação a gente pode conseguir avançar em termos de ter um contato maior entre as diferentes ideias, as diferentes crenças, as diferentes religiões, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? Muitos não se conheciam e hoje a gente está ouvindo um pouquinho de cada um e aprendendo. Então, acho que na prática o que pode e deve ser feito é o que até aqui foi falado como brincadeira, né? Fala: não, vamos convidar o rapaz para ir lá fazer o Otávio, perdão. Então é isso mesmo que a gente tem que fazer. Pessoas de diferentes tendências ou posições espirituais ou religiosas, ter sim espaço para visitar. Então eu vou lá no terreiro do Pai João, vou falar da cerimônia de bem-estar, que é o que eu acredito. Né? O Otávio vai poder ir na paróquia lá, na Zona Leste, e falar um pouquinho desse ateísmo que muita gente não conhece, não entende, ou até diz que nem é ateu, não acredita em Deus, então já corta o diálogo. Mas eu acho que às vezes mais importante do que a discussão é a ação. E a ação, ela vem do coração. Porque se eu vejo a outra pessoa e eu não discrimino, porque não adianta nada a gente ficar aqui teorizando, né, falar da não violência, da não discriminação, mas essa aí é da Universal, já veio com 4 pedras na mão, então eu não quero nem conversa. Não, vamos conversar sim. Você acredita que o seu Deus é melhor que o meu? Vamos fazer uma coisa diferente. Né? E com relação também a outra questão que se falou, modus operandi dessas religiões, vamos chamar assim, ou igrejas que tentam manipular os seus crentes, é baseada na violência. Então eles geram medo. E o medo vem pelo medo, em alguns casos, sei lá, não alcançar o paraíso, perder o seu cantinho no céu, ou sofrer algum tipo de punição, Deus está vendo, pecado, enfim, diferentes formas de fazer com que a pessoa se sinta intimidada a sequer ter dúvida, né? Ela não pode nem ter dúvida, ela não pode questionar nada, ela tem que seguir aquilo, porque senão ela, sei lá, vai ter alguma penalização por isso, vai ter algum castigo. E é lógico que isso faz com que
muitas dessas pessoas, com muitas dessas pessoas a gente não tem a condição de um diálogo, porque a pessoa está tão presa naquele mundo que ela não vai ter condição de diálogo. Talvez até se uma pessoa da Universal estivesse aqui, ela ficasse até se sentindo mal com esse tipo de conversa, né? E não conseguisse expressar realmente o que ela sente. Por isso mesmo que eu acho que com pessoas assim é que a gente deve tentar uma ação diferente, e não tentar argumentar no campo das ideias, porque eu acredito que não seja. E aí pro Gunther, para encerrar a nossa terceira volta. Vamos lá. Eu acho que antes de falar qual Deus é melhor que qual, é importante também refletir sobre o que cada um imagina, porque quando você fala a palavra Deus, é uma palavra que, se você falar para 1000 pessoas, você vai ter 1000 respostas diferentes, né? Então, uns vão imaginar um barbudo sentado lá em cima, outros vão imaginar a natureza, o cosmos, uma energia, outros simplesmente não vão imaginar nada ou vão ter problemas com isso. Tem gente que vai imaginar também aonde está Deus, né? Está dentro, está fora, fazer parte do todo, não. Então, isso de como imagina e de onde imagina tem consequências práticas também. Tem consequências práticas, porque realmente, se você imagina que Deus está em toda parte, ou está dentro das pessoas, você não vai tacar pedra em ninguém, porque você está tacando pedra em Deus. Se você matar um passarinho, você está matando Deus. Aí você começa com certos problemas, né, dependendo do que cada um imagina. Esse é um tema que não é menor, né? Como cada um acredita ou imagina. Isso sim é interessante, eu acho que ter mais diálogo, né? Uma coisa que eu acho importante, que assim, além de tolerar e respeitar, que eu acho que isso é o mínimo, né? O mínimo, né? Isso é, assim, o mínimo da convivência, né? Você precisa também valorizar as diferenças, valorizar a diversidade. Ver um brilho nisso, uma graça nisso, porque realmente quando você simplesmente tolera ou respeita, ainda é meio quase que a contragosto. Quando você valoriza, você começa a tomar gosto pelas diferenças, investigar, conhecer, você começa a abrir a mente, abrir as novas possibilidades, né? Então eu acho que isso ajuda para as pessoas, mesmo pessoas comuns, começar a gente a falar em valorização da diversidade, das diferenças, e não só em respeito e tolerância também. Realmente, quando a gente pensa também em saídas, né, pensando a resposta aí à pergunta, o que a gente pode propor de saída, né, de solução, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são com os salvacionismos. Isso também está em todas as culturas, em todas as religiões, que o salvacionismo é assim, cada um por si, Deus contra todos ou a favor de todos, dependendo da linha, né? Então, assim, o salvacionismo é uma coisa terrível, né? O salvacionismo é assim, eu só vou salvar minha alma e você que se vira com os seus problemas, né? É uma espécie de individualismo espiritual, né? E essa via, essa coisa até da autoajuda, né? Pô, a gente precisa de autoajuda coletiva, né? A gente precisa de saídas, de mútua ajuda, não só de auto, né? Então, assim, às vezes a gente está buscando só respostas a nível individual e precisa ter respostas coletivas também. Tem coisas que você não consegue resolver desde o nível individual. Então tem várias dimensões. Uma delas é individual, mas tem a coletiva. Então quando a gente pensa em questões coletivas, a gente tem que garantir defesa das minorias que estão sendo perseguidas, LGBT, outras religiões que não são as majoritárias dentro desse país, que podem ser minoritárias em outros, estão sendo perseguidas em outros, mas a gente está falando aqui do Brasil. Proibir formação paramilitar, isso é proibido pela Constituição, não pode ter milícias paramilitares de qualquer natureza, não é só religiosa, mas qualquer um. Se eu quiser formar um exército, sei lá, para defender uma empresa, não pode, muito menos uma religião, isso é proibido. Então, assim, não é esse negócio de, vamos só conversar. Não, tem que processar esses caras, porque eles estão incentivando, não fizemos sem querer, não foi bem a nossa ideia, mas é o seguinte, lançaram aí pela internet para milhões de pessoas, e se cada denominação agora começar a formar uma milícia? A gente vai viver um novo Paquistão aqui no Brasil, né? Então isso daí a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem, eu acho que não está indo por essa linha, mas a gente tem que ter uma certa defesa, tem que ter uma certa proteção. Até porque, junto com a coisa do exército, também a bancada da Bíblia, né, como foi falado, tá cada vez mais forte,
e estão na ofensiva, estão no ataque. Então isso, eu acho que a gente não deve dormir nesse barulho, digamos, né? A gente tem que estar bem, com os olhos bem atentos, porque tem muita gente boa, mas também tem muita gente que tá vindo com tudo aí, a gente fica preocupado, né? E um último ponto que eu queria destacar é o seguinte, além da religião institucional, tem a religiosidade, né? É importante, acho que, diferenciar as organizações, os lugares religiosos, dessa busca que todas as pessoas têm e não menosprezar isso, porque às vezes essa religiosidade dá origem a novas formas que de repente não são conhecidas, ou dentro das próprias religiões vão tendo variações, ramificações, que começam a ser perseguidas. Isso tem todos os grandes religiões universais, né? Desde o cristianismo enfim, todas, começam a perseguir essas novas formas que não são oficiais, ou que não são instituídas, organizadas, de uma pirâmide. Então acho que isso tem que ser valorizado também, ter uma livre interpretação uma abertura para que se expresse essas novas formas, né? E se valorizar também isso, porque tem muita perseguição, né? Tem muita perseguição mesmo. Bom, como o nosso tempo está acabando, só queria colocar um pouco a posição do nosso programa, que nós do 4V, a gente não deseja um mundo uniforme, e sim um mundo múltiplo em ideias, múltiplo em crenças, múltiplo em etnias, em línguas e idiomas, múltiplo em ateísmo e múltiplo em religiosidade. Bom, agora a gente vai para as considerações finais, mais um minuto para as considerações finais. Primeiro com o José. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, foi um prazer enorme estar mesmo com vocês. E se eu tiver que tocar num ponto, eu acho que o Otávio tocou logo na primeira fala dele, a questão da laicidade do Estado. Acho que isso é fundamental nesse momento hoje, da defesa do Estado laico. E mais curioso ainda, porque o Estado laico é um legado da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi quem trouxe a coisa do Estado laico, e hoje a gente vê os protestantes querendo impor a religião sobre o Estado, ou seja, estão pisando na própria história. Estudar um pouquinho de história faz bem. Então a questão do Estado laico é fundamental para que a gente possa ter a liberdade religiosa. O Estado laico defende exatamente que o ateu seja ateu, que o espírita seja espírita, que o discípulo seja discípulo, que cada um tenha a sua, mas a gente está numa nação que é composta por cidadãos. E a cidadania tem que estar acima de tudo isso. E no mais dizer para quem quiser seguir aí no Facebook o movimento Jesus Cura a Homofobia, que não foi falado aqui, mas quando ele falou da defesa das minorias, o movimento Jesus Cura a Homofobia, exatamente evangélicos se levantando a favor da comunidade LGBT e dizendo que se há algo que tem que ser curado, não é o gay, é a homofobia. Se há doença aqui, é a homofobia. E a gente crê que o respeito e o amor ao próximo pregado por Jesus é que pode curar essa homofobia. A gente está aí nessa campanha, trabalhando junto da comunidade LGBT, e tem sido assim um período de aprendizado. É muito legal isso. Assim, o quanto eu tenho aprendido com eles, sobre a vida, sobre o sofrimento deles. Você vê um pessoal que, numa expectativa de vida do brasileiro que está em torno de 80 anos, 70 e poucos anos, 80 anos, e você vê que um travesti tem uma expectativa de vida de 30 anos, a gente tem que se levantar contra isso. Isso é uma violência. Agora o Eduardo, um minuto. Eu sempre vou caminhando do lado do José, por esse caminho aí de reflexão de uma construção de uma casa comum na nossa sociedade, e o que o Papa vinha apontando para isso. Porque essa religiosidade, as nossas religiosidades são múltiplas, são de diversas cores, de diversos sabores e de diversas tonalidades. Elas precisam encontrar a resolução dos conflitos sociais. Eu acho que precisa ser a base dela. Então, uma espiritualidade que dialoga em busca de direitos humanos, que dialoga em fim dos conflitos que nós estamos tendo, que mostre a nossa identidade cultural brasileira, eu estou dizendo aqui no nosso caso,
que esse catolicismo volte ao seu popular, que encontre aí na negritude, na identidade negra, na posição da mulher dentro da igreja, nas posições da população LGBT dentro dos seus espaços. Então isso é muito importante para que nós caminhemos para um outro mundo possível e que as comunidades católicas elas possam encontrar isso, a resolução dos conflitos sociais, e que elas se encontrem como mais uma dentro do espaço público. Então o Estado laico ele tem que ser a grande bandeira que tem que ser colocada e que se impor para que não aconteça práticas religiosas paramilitares, que não seja entendido isso como intolerância religiosa, porque muitos vão argumentar que eles estão sendo intolerantes com tal religião. A liberdade de expressão ela tem que seguir também a constituição da religiosa. A religiosa ela tem que fazer esse diálogo com o público. A teologia dela precisa ser cada vez mais pública, precisa estar cada vez mais dialogando com as minorias. E eu gostaria de falar também que na Zona Leste nós temos um coletivo de igrejas, são 10 paróquias, que dialogam a partir desses desafios da sociedade. São 10 paróquias, um povo grande lá, que nós estamos debatendo esses desafios e apontando para um outro mundo possível, que é a abertura dialógica, né, na acolhida, no cuidado e diálogo. E fazemos algumas marchas lá contra a intolerância religiosa, saímos de um ilê, vamos para a paróquia. Acho que essa visita, esse sincretismo que não perde a sua base, mas que ele é dialógico, que ele se cuida, que ele vai ver as expressões da divindade é muito importante. E eu acho que nós não temos que ter medo, porque o medo é a grande expressão da nossa sociedade hoje. É um poder que se impõe e as pessoas não podem ter medo da diferença, de se encontrar, de se emaranhar nos tecidos que querem a libertação do povo. Tá, agora o Pai João. Um prazer estar aqui com os irmãos. Eu queria dizer que a religião brasileira de Umbanda foi anunciada no dia 15 de novembro de 1908. E é uma religião cristã, porque nós seguimos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E desde 1908, nós nunca aceitamos qualquer tipo de discriminação, de intolerância, de falta de respeito com o ser humano. As nossas portas estão abertas para todas as pessoas, negros, gays, nordestinos, brasileiros, estrangeiros. O importante é o ser humano e a valorização da vida. Obrigado a todos. Obrigado, senhor. Agora, Otávio. Eu acho que o diálogo é a base da democracia, é a base das relações humanas. E se o diálogo se torna pura briga, que a gente viu aí na internet há muito pouco tempo, o episódio em que um radialista insultou publicamente um pastor, não entrando no mérito dos insultos, não adianta nada insultar um pastor. E se o pastor está errando, por exemplo, se ele diz que o homossexual precisa se dar o respeito, ele já errou. E eu acho que você ter, e aí eu espero não atacar ninguém aqui, mas você ter num livro considerado sagrado, num livro considerado eternamente a doutrina de muitas religiões, você ter uma parte que pode ser utilizada para desrespeitar toda uma população, que são os homossexuais, isso já é um desrespeito a priori. Você não pode pedir para eles se darem o respeito sem que a sua religião deixe de desrespeitá-los a priori. Deixe de desrespeitá-los na sua Constituição. E é isso, o Estado laico precisa respeitar todos os indivíduos que moram nesse país. E é uma luta importantíssima. E o NASP sempre se comprometeu muito em debater todas as melhores formas de levar essa luta adiante, essa pauta adiante. Luiz? Bom, agradecer muito a oportunidade. Queria colocar que, ao mesmo tempo em que nós observamos aqui e no mundo um crescimento das intolerâncias e da violência, ao mesmo tempo nós também percebemos que no seio, no profundo de muitos
e muitos seres humanos, algo novo começa a surgir. Uma busca cada vez maior por uma espiritualidade que vai se expressando numa necessidade crescente de diálogo, de não violência, de amizade, de contato, de afeto. Então, é como se a humanidade, o ser humano, fosse chegando perto de uma encruzilhada histórica, né? E talvez nós tenhamos a possibilidade de dar um salto qualitativo, que possa fazer com que o ser humano realmente avance na direção da liberdade, da igualdade, né, e da plenitude dos direitos. Isso eu acredito que é possível sim, com iniciativas como essa, que eu espero que se multipliquem, né? E acredito que essa mudança passa por situações assim de maior contato e diálogo entre as diferenças. Gunther? Tem uma frase que eu acho interessante que fala assim, que as religiões são muito parecidas no que falam sobre o outro mundo e muito diferentes no que falam sobre esse mundo aqui. Sobre o outro não tenho muito a dizer, mas sobre esse mundo aqui, digamos, né, o plano médio que a gente vive, eu acho que tem alguns pontos que já vem falando de contexto histórico, assim, desde a época do Renascimento, né, quando surgiu o humanismo, surgiu justamente se contrapondo à igreja que perseguia na época todo mundo, né, surgiu lá na Itália e tal. Existem alguns pontos que é legal a gente bater, porque são pontos pra gente muito caros. Um é colocar o ser humano, independente das crenças de cada um, mas como um valor central. Independente do que cada um acredita, eu não pode ir lá apedrejar nenhum ser humano, enfim. O ser humano é um valor central pra gente, são as pessoas, nós mesmos, né? Não violência, não discriminação, liberdade de ideias e de crenças e valorização da diversidade. São algumas ideias simples, mas que se a gente consegue realmente levar elas a cabo, as coisas vão mudar muito rápido. E um apelo também às pessoas boas que comecem a se organizar, porque o que a gente vê é que as pessoas boas estão acuadas e as pessoas, vamos dizer assim, num entendimento bem simples, as pessoas que estão com sangue nos olhos, estão vindo para cima com tudo e as pessoas boas estão se calando, né? Então eu acho que a preocupação é essa, de realmente que as pessoas boas se organizem, levantem a voz e ajudem a mudar um pouco esse cenário aí que está cada vez mais agressivo, não só no campo religioso, mas um pouco. Bom, gostaria de agradecer vocês, agradecer você que está assistindo o nosso programa, que vem acompanhando a nossa série. Chegamos ao final do 4V de hoje. Se gostou, compartilha. Se não gostou, não compartilha. Ou compartilha mais ainda. Compartilha com os irmãos, compartilha com todo mundo. E não esqueça, a gente está preparando uma ação. No próximo programa já vou estar falando um pouquinho mais dela. Mas obrigado e tchau.